Você já chorou diante de um fracasso, de algo que você queria muito, mas não conseguiu? Ora, humanamente falando, isso é totalmente compreensível, mas e quanto a Deus? Um Deus que pode todas as coisas, Ele também poderia se lamentar diante de um insucesso? Fique aí e descubra o que você tem a ver com essa história. Olá, boa noite. É um prazer estar com você mais uma vez. Embora nós estejamos numa situação de quarentena, nós queremos dizer que a adoração não está. E é por isso que nós estamos aqui, entrando na sua casa por meio dessa rede social, para poder levar a palavra de Deus até você. Esse é o nosso canal, o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do setor Coimbra. Então, nesse momento, nós gostaríamos de pedir a você para cumprir algumas tarefinhas básicas para nos ajudar. Primeiramente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações de conteúdo e também dê o seu like. Nós estaremos aqui todos os domingos e quartas-feiras, levando a você uma experiência de adoração, abrindo a palavra de Deus e nos alimentando com a esperança que vem da cruz. Sinais do fim me avisam, é agora. A minha fé vai se concretizar. Está na hora, quero ver Jesus voltar. Está na hora de aquecer o coração e amar o meu irmão. Como eu amo a mim mesmo, está na hora de viver a pregação e sair da mornidão, por Jesus intensamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na hora. Está na hora. A minha redenção já não demora. O mal que fere a alma
texto base para a mensagem dessa noite se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, dos versos 41 a 44. Eu quero dar um tempinho para que você possa pegar a sua Bíblia. Lembre-se que, embora que você não esteja na igreja, aí onde você está é uma oportunidade que Deus tem de tocar o seu coração. E Ele faz isso por meio da palavra. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a Ele que faça as devidas impressões no nosso coração, para que a palavra que sair aqui hoje, da boca desse ser humano, possa ser palavras divinamente enviadas por Deus ao seu coração. Encontrou a Bíblia? São Lucas 19, versos 41 a 44. Antes de a gente ler, eu quero convidar você a uma pequena prece. Por favor, feche os seus olhos. Querido Deus e nosso Pai que estás nos céus, agora estamos com a Tua palavra aberta, Senhor Deus. E cada vez que isso acontece, é uma oportunidade que o Senhor tem de tocar os nossos corações. E agora, especialmente, eu quero te pedir que o Senhor possa alcançar cada telespectador, alcance cada internauta, cada pessoa que está atento a essa mensagem, e que o Teu Espírito Santo possa impressionar as mentes e os corações na direção que o Senhor deseja. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. A Bíblia registra 2 momentos nos evangelhos em que Jesus chorou. O primeiro foi aquele diante da tumba de Lázaro, quando ele estava ali diante da consequência de uma vida de pecado, onde um amigo havia morrido. E diante de tudo que isso tinha causado na vida de suas irmãs, dos seus amigos, a Bíblia relata em João 11:35 uma pequena frase que diz assim: Jesus chorou. Mas aonde você está com a Bíblia aberta, a Bíblia também fala de um momento em que o Salvador chorou. E eu quero ler com você qual foi essa circunstância. O verso 41 diz que quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. E com respeito a Jerusalém, ele diz nos versos 43, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti, não deixando em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Queridos, aqui ao registro do choro de Jesus diante de Jerusalém. E naturalmente, quando você pensa em Jerusalém, ele não chorava por uma cidade. Ele aqui não estava chorando por muros, por causa de casas, por causa de edifícios. Ele chorava por causa de pessoas. E aqui há um registro muito, digamos assim, triste, onde o Senhor identifica a razão da destruição, a razão da desgraça do povo de Israel, especialmente de Jerusalém. Se você olhar no versículo 42, no finalzinho dele, ele diz assim: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está oculto aos teus olhos. E no versículo 44, quando ele diz que Jerusalém seria arrasada, ele diz assim no final do verso: porque você não reconheceu a oportunidade da sua visitação. E você se pergunta, por que Jesus chorou? A primeira menção que nós fizemos do choro de Jesus, ele chora porque um amigo havia morrido. Agora, nesse momento, ele chora por pessoas de uma cidade, que ao ouvirem tanto as suas advertências, as suas palavras, infelizmente endureceram os seus corações. E nessa profecia, o Senhor percebe que muitas pessoas que tiveram contato com Ele, muitas pessoas a quem o Espírito Santo dirigiu palavras de conforto, de consolo, de esperança, essas pessoas seriam destruídas, elas seriam mortas e perderiam a sua salvação. Sabe, queridos, o que faz Jesus chorar, o que faz Jesus se emocionar, se alegrar, são pessoas. Pessoas são a verdadeira paixão do nosso Deus. E Jesus Cristo veio a esse mundo e passou tudo o que passou em função de nós. Agora, a pergunta que nós fazemos e que precisamos refletir sempre é: qual tem sido a nossa resposta aos planos de Deus para nos salvar? E você percebe aqui que nessa fala,
Há um elemento trágico e que é muito claro, é que existem algumas coisas que Deus pode fazer. E essas coisas o Senhor faz. Mas existem algumas coisas que Ele não faz. E aqui, mesmo querendo salvar toda aquela gente, Ele não conseguiu. E diante, digamos assim, desse insucesso, entre aspas, Ele chora. Ele lamenta porque eram vidas que haviam se perdido. No livro de São Mateus, no capítulo 23, volta um pouquinho, você vai encontrar uma outra situação de um desejo de Jesus Cristo e que não se consumou. Perceba, Mateus 23, verso 37, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas o que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Aqui é mais uma oportunidade perdida de uma cidade que teve todas as chances, todas as oportunidades. E aqui Jesus fala do desejo dele. É como se ele dissesse assim: o meu desejo é salvar você. E esse meu desejo não vai se cumprir por um detalhe, porque você não quis. Então aqui fica muito claro e evidente que muitos em Jerusalém se perderam, porque simplesmente não aceitaram um plano de salvação. Mais que isso, não aproveitaram uma oportunidade de um convite generoso que o Senhor lhe fazia. Sabe, queridos, cada vez que nós estamos diante da palavra, cada vez que uma música toca o nosso coração, cada vez que um verso bíblico faz uma impressão profunda em nossa mente, nós temos assim algumas oportunidades. E que oportunidades são essas? Oportunidades de tomar decisões. Oportunidade de, a partir daquele momento em nossa vida, nós procurarmos pelo poder de Deus, dirigir a nossa vida de modo que ela se encaixe nos planos de Deus para a nossa salvação. Aqui nós vemos claramente que nem sempre o que Deus quer Ele consegue, porque no que tange a salvação do ser humano, há um elemento básico, indispensável para que isso aconteça, que é quando esse concorda com esse plano, que é quando esse decide viver de acordo com aquilo que o Senhor lhe propõe. Se nós formos para os Salmos 95, eu quero te mostrar aqui uma realidade bastante interessante. Salmos de Davi, 95, a partir dos versículos 7 e o versículo 11. Olha o que diz aí. Pegou a Bíblia? Localizou a passagem? Você já está com a sua Bíblia? Olha o versículo 7, diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Então, essas são palavras de um salmista, e que relembra um momento em que o povo que Deus tirara da escravidão do Egito, e que estava conduzindo para a terra de Canaã, o tentaram, o provaram, e endureceram o seu coração. Agora, é bastante interessante quando você encontra essa mesma passagem no Novo Testamento. Vamos voltar para o Novo Testamento agora para o livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 3, nos versos 7 em diante. Olha que nota interessante nós encontramos aqui em Hebreus. Capítulo 3, versos 7 em diante. Olha aí na sua Bíblia. Aqui eu leio assim: Assim, pois, como diz quem? O Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Lá no Antigo Testamento não há nenhuma menção de quem está falando. Mas o autor, inspirado quando escreve aqui a carta aos Hebreus, ele diz que aquela fala lá atrás foi dita pelo Espírito Santo de Deus.
E você sabe muito bem qual que é a função do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando falou desse conselheiro que estaria com os seus filhos após a sua partida, ele disse assim: ele convencerá as pessoas de quê? Do seu pecado, da justiça e do juízo. Fica muito claro que ninguém se converte sem a poderosa influência do Espírito Santo. Agora, o que a gente percebe aqui é que por mais que o Espírito Santo de Deus fale, há uma necessidade de uma resposta humana. Ou seja, a salvação acontece quando um Deus que quer salvar encontra um pecador que deseja ser salvo. Se não houver essa resposta, a salvação ela não se concretiza. O plano de Deus não se cumpre. E é por isso que o Senhor nos admoesta hoje: não endureçais o vosso coração. Eu gostaria agora de falar diretamente a você. Existe uma situação na sua vida para a qual Deus já está te falando há muito tempo. Existe um proceder no seu viver atual em que você tem ouvido o Espírito Santo te dizer: não é assim, está errado, você precisa mudar de vida. Eu te pergunto, o que você está fazendo com essas admoestações, com esses conselhos e com essas impressões que o Espírito está lhe fazendo? Você tem algumas possibilidades. Você pode simplesmente virar as costas, seguir a sua vida, ou você pode dizer: sim, Senhor, eu quero fazer do seu jeito. Eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Sabe, queridos, nós temos um Deus que tem muitos títulos, e por mais que Deus ele seja na Bíblia reconhecido como Criador, Salvador, Redentor, Mediador, eu gosto muito quando os escritores bíblicos o identificam como o Pai. Porque quem é o Pai? O pai é aquele que, em tese, sabe o que é melhor para um filho. Filho muitas vezes bate cabeça. Quantas e quantas vezes eu estou nessa hora falando para um pai que quantas e quantas vezes já pensou: se o meu filho ouvisse conselhos, quantos males ele se pouparia. Eu certamente agora falo com uma mãe que está triste em função da desobediência de um filho, de uma filha que prefere seguir os seus próprios caminhos. Há uma fala no livro dos Salmos que ela é bem tocante. Eu poderia dizer para você que ela é muito emocionante. É a fala de Deus como um pai. Eu quero te levar agora aos Salmos 81. E eu quero te pedir, pai, mãe, que me escuta nesse momento, queria ver se você consegue se ver nessa fala. Eu gostaria também de convidar cada filho que tem uma mãe que ora, um pai que ora, para meditar nessa fala do nosso Deus Pai. Salmos 81, de 1 a 13. E olha o que diz aí: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Agora observe o versículo 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Já aconteceu assim? De você aconselhar, mas simplesmente não ver nenhuma resposta, não ver mudança. E você já chegou àquele ponto de dizer assim: olha, sabe de uma coisa? Faz do seu jeito. Faz da forma como você acha melhor. Só que quantas vezes nós, como pais, muitas vezes damos a autorização aos nossos filhos para fazerem da forma como eles bem quiserem, e depois a gente volta atrás. E é exatamente isso que acontece aqui no texto bíblico. Olhe para o verso 13 e olhe para a beleza desse pensamento do nosso pai. Ele fala assim: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Ou seja, em um momento ele diz: tudo bem, faz do seu jeito, mas ele sabe que quando a gente faz do nosso jeito dá errado.
E aí então ele pensa num cenário, ele pensa numa situação que seria perfeita. E para Deus, o que seria perfeito? Se os seus filhos andassem nos seus caminhos. Se os seus filhos aproveitassem as oportunidades que estão tendo, para que eles pudessem abraçar a salvação que o Senhor lhes oferece. Eu quero levar você agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, ele fala de uma situação de fracasso. Muitos dos seguidores de Jesus estavam aqui arrebentados, emocionalmente destruídos, porque toda a esperança que eles tinham estavam depositadas em Jesus. E numa sexta-feira ele havia sido morto e crucificado em Jerusalém. E agora 2 homens voltavam para uma cidade chamada Emaús, próximo a Jerusalém. Eles iam a pé. E a Bíblia diz que num dado momento do caminho, um estranho se aproxima a eles e lhes pergunta: sobre o que vocês estão conversando? E um deles fala assim: será que o senhor não ouviu? Não ouviu falar de Jesus? Um varão que fez vários milagres, mas que infelizmente os nossos líderes o prenderam e o mataram? Eles emitem uma nota triste quando eles falam assim: e nós achávamos que era ele que iria redimir Israel. A Bíblia diz que Jesus abre a Bíblia, explica para eles tudo o que constava acerca de si próprio nas Escrituras, e tem um momento interessante em que eles estão próximos de sua casa. E Jesus simplesmente os estava acompanhando. E a Bíblia diz que quando eles se aproximam da casa, Jesus faz menção de ir adiante. E no momento que ele faz menção de ir adiante, um deles tem um pensamento. E esse pensamento é sublime. Observe o versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E olha como termina esse verso: e entrou para ficar com eles. Naturalmente isso aqui é uma descrição literal do que aconteceu. Mas queridos, quantas e quantas vezes Jesus Cristo tem passado perto de nós? Quantas e quantas vezes nós temos deixado Ele ir embora? Naquela noite, quando o Senhor entrou naquela casa, a Bíblia diz que no momento em que Ele parte o pão, aqueles discípulos veem as marcas nas suas mãos e reconhecem que é o Senhor. Naquele momento o Senhor desaparece, mas toda a tristeza também que estava naquelas vidas desaparece, porque eles se encontraram com o Mestre. E agora eles voltam para Jerusalém para poder contar tudo aos discípulos o que lhes aconteceu. Há uma música muito conhecida nossa, os antigos certamente vão se lembrar, aonde cantamos assim: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Você se lembra? Esse é um convite. É um convite para a gente dizer assim: fica, Senhor. Por que o Senhor não entra na minha vida? Por que o Senhor não faz morada? Por que o Senhor não transforma? A senhora White, quando comenta esse fato no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que Jesus fez de propósito. Ele passou adiante e disse: eu vou dar a eles a oportunidade. E no momento que eles disseram: fica, Senhor, ele francamente entrou. Ele rapidamente entrou e derramou uma bênção sobre aquelas vidas. Senhor, queridos, e é exatamente essa bênção que Deus deseja que aconteça na sua vida. Mas ela só vai acontecer quando você souber aproveitar as oportunidades. Oportunidades que muitas vezes podem passar. Talvez eu esteja neste momento falando para uma pessoa que já teve muitas oportunidades e desperdiçou. Alguém que quase aproveitou uma oportunidade de uma carreira brilhante e perdeu. Talvez eu estou falando aqui para alguém que
quase encontrou a mulher dos seus sonhos, quase encontrou aquele homem que certamente lhe faria feliz, mas você perdeu essas oportunidades. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que quase passou num concurso, quase foi contratada, quase alcançou aquela nota no Enem que lhe daria condição de estar hoje na faculdade dos seus sonhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, que mesmo diante de todos esses fracassos, mesmo diante desses insucessos, você sobreviveu e você está aí. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma oportunidade que você não pode perder. Existe uma oportunidade que você não pode deixar para trás. É a oportunidade da salvação. Nesses textos que nós lemos, uma coisa ficou muito clara. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo o possível para nos salvar. Mas a parte que é humana Ele não faz. E embora Ele chore quando vê você dar de costas para o seu plano, infelizmente, a sua salvação não se completa, não se concretiza. Eu talvez nessa noite esteja falando para alguém que já chegou bem perto de entregar toda a vida a Jesus, mas desistiu. Tem um texto no primeiro Testemunhos Seletos, no volume 1, na página 240, que diz exatamente assim. Ellen White diz que algumas pessoas tornam a sua vida religiosa um fracasso, porque elas estão sempre vacilando e não têm determinação. Sentem-se frequentemente convictos, ela diz, e chegam quase ao ponto de fazer a entrega de tudo a Deus. Mas deixando de chegar ao ponto, eles voltam novamente atrás. E nesse estágio, a salvação não se realiza. Sabe, queridos, muitas vezes a impressão do Espírito é muito forte. Muitas vezes nós sentimos que devemos tomar a decisão. Mas quantas vezes temos voltado e temos desistido? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, nós estaremos ou salvos ou perdidos. Agora, a decisão de estar salvo ou perdido, ela não acontece no momento em que Cristo volta. Você que está aí me assistindo, você que está ouvindo essa pregação, certamente hoje você está casada com uma pessoa, e sabe que isso só foi possível porque você tomou uma decisão lá atrás. Você que me ouve mora numa casa, num bairro, numa cidade, e sabe por que isso? Porque lá no passado você decidiu. Tudo o que você está passando agora, tudo o que você tem é resultado de uma decisão do passado. Ou seja, nós podemos decidir lá atrás, mas não somos livres para termos a consequência da nossa decisão. Então, o dia que Jesus estiver voltando, você vai estar em um desses dois grupos. Ou você vai pedir às montanhas, os montes, para que caiam sobre você, porque você quer se esconder da face daquele que vem nas nuvens dos céus. Ou você vai estar num outro grupo e levantar sua mão e dizer: esse é o Deus que nós aguardávamos e Ele nos salvará. E eu te pergunto, em qual desses dois grupos você vai estar? Qual deles você vai estar? Ela precisa ser tomada hoje. E é a partir dessa decisão é que a sua vida pode mudar. Eu oro a Deus para que, se hoje você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, que você não endureça o seu coração. Agora é a oportunidade que o Senhor está dando a você para que a sua salvação se concretize. Eu me lembro do ano de 1991. Eu tomei a decisão de me batizar apenas com 12 anos de idade, em 85. Mas logo em 86 eu me desviei dos caminhos do Senhor, por ser ainda muito jovem e diante das provas de estar numa nova cidade, numa cidade maior, com outros desafios, eu acabei me perdendo. Mas eu me lembro que em 91 eu estava
no meu posto de trabalho, lá na Bahia, em Santa Maria da Vitória, na prefeitura. Eu trabalhava no estacionamento da prefeitura. E um dia eu estava ali e estava marcando um volante de loteria esportiva. E um moço, que era meu colega de trabalho, estava próximo. Eu perguntei a ele: você gostaria de também fazer uma fezinha, de fazer uma aposta? Ele me disse assim: não, eu não jogo, porque eu sou adventista do sétimo dia. Naquela hora eu confesso a você que eu senti uma pontada dentro do meu coração. Sabe por quê? Porque eu também tinha sido adventista e há 5 anos eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E eu disse para ele que estava afastado. Pois bem, no dia seguinte, ele chegou lá no trabalho com um livro chamado Projeto Sunlight. Eu acredito que alguns de vocês já leram esse livro. E quando o Jerry me entregou aquele livro, eu comecei a lê-lo e é uma história fascinante. A história de uma mulher que tem 2 filhas, ela conhece Jesus, uma de suas filhas morre, e o que é interessante na história é que um anjo decide acompanhar a Maggie em todos os seus passos. E toda a história se desenvolve com o cenário dos fins dos tempos. Perseguição, decreto dominical, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece do livro Grande Conflito. E ali no final do livro, a autora, nessa história que naturalmente é fictícia, mas com base no Espírito de Profecia, ela fala da volta de Jesus. E naquele momento, Jesus volta e a filha de Meg ressuscita e ela então sobe aos céus junto com as suas filhas. E no momento em que ela está indo de encontro a Jesus, com anjos tocando trombetas, o seu anjo se aproxima dela e diz assim: muito prazer, meu nome é Jader. Jader era o nome daquele anjo daquela história. E é interessante, queridos, que quando aquela história termina, que eu fecho o livro, no meu coração veio o seguinte pensamento: Jesus vai voltar e eu vou me perder. Nós estamos hoje vivendo uma situação difícil. Eu penso que a gente nunca passou por uma situação dessa que a gente está passando, de ficar dentro de casa assistindo jornal. E certamente a gente está abusado de ver jornal. E cada vez que você liga o telejornal, o número de mortos pela Covid-19, ele é atualizado. E cada vez que chega notícia da França, da Espanha, da Itália, estremece o nosso coração. E qual que é o nosso medo? É que o nosso país se torne como um desses e que a gente perca pessoas que a gente ama. Pior ainda, a gente tem medo de ser infectado. Nós temos medo de morrer. Sabe, queridos, pelo que nós entendemos na palavra de Deus, ainda não é o fim. Isso é só o princípio das dores. Mas é uma evidência muito clara do que vai acontecer no fim dos tempos. E naturalmente todos nós tememos. E naquele dia em que eu terminei de ler aquele livro, eu me perguntei: então Jesus vai voltar e eu vou ficar? Eu falei: não vou. E sabe o que eu decidi? Eu fui para casa naquele dia, eu passei um pano na minha velha Bíblia. Aquilo era uma sexta-feira e no sábado de manhã eu estava na igreja, 1991, e eu estou aqui até hoje. Eu sou um pastor hoje. Eu tenho a esperança da salvação em meu coração hoje, porque naquele ano de 1991 eu decidi que eu não queria mais viver sem Jesus. E você? Todos esses sinais, todas essas tragédias que está acontecendo no mundo e que ainda vai acontecer, eu quero dizer uma coisa para você: não há nada que você possa fazer, isto vai acontecer. A pergunta que eu quero te fazer agora é: você vai passar isso com Jesus ou sem Ele? Hoje você está tendo uma oportunidade. E a palavra do Senhor diz: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo,
não endureçais o vosso coração. Eu quero agora orar por você. Eu quero nesse momento te convidar a fechar os seus olhos para que nós possamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo plano da salvação. Nós queremos te agradecer porque em teus planos está cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor falou conosco e nós te ouvimos. E hoje estamos aqui, vivendo sim num mundo desafiador, mas na esperança da salvação em Cristo Jesus. Mas agora, Senhor, eu quero me dirigir àqueles que têm ouvido os conselhos, aquelas pessoas que sempre têm tido oportunidades e não estão aproveitando. Eu quero te pedir que da mesma forma que o Espírito Santo tocou em minha vida e na vida de muitos, toque agora também nesta vida, Senhor Deus. E que essa pessoa possa reconhecer que não faz sentido viver a vida sem Ti. E que eles tomem a mais importante de todas as decisões, que é aceitar Jesus Cristo hoje, para ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Hoje é o dia sobremodo oportuno para a salvação. Não é amanhã. E eu quero te pedir, meu Deus, que aonde estiver um filho teu nesse momento, sentindo a impressão do teu Espírito Santo, que ele possa dizer: sim, Senhor, eu estou aqui, salva-me. Atende esta oração, Senhor Deus, porque ela é assinada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.